novelas. Inscreva-se no canal. Chamas da Vida, capítulo 36. Walter diz para Eurico, Pedro, Arlete e Carolina que não fez seguro extra para a fábrica. Pedro diz que a assinatura é dele. Walter diz que nunca falsificaria sua assinatura e muito menos colocaria fogo na fábrica para receber o seguro. Arlete defende Walter. Eurico diz que Walter é suspeito. Arlete diz que alguém está querendo incriminar Walter. Beatriz pergunta para Antônio se eles aceitarem na gangue, ela vai contar para a polícia sobre o álibi que eles usaram na morte de Lagarto. Manu diz que ela tem que pichar um muro perto da delegacia. Andressa é pega como refém no reformatório. Demorou, diz para Lincoln largá-la. Demorou, bate em Lincoln. Andressa foge. Lincoln dá uma facada em Demorou e é rendido pelos funcionários. Walter diz para Carolina que vai provar que Antônio é culpado e que Pedro está tentando acobertar o irmão. Tuquinha fica chocada com a notícia de que Walter pode ser falsificador da apólice de seguro da fábrica. Vilma se diverte com Tomás, rindo do desespero de Walter. Vilma diz que é a hora de Tomás consolar Carolina. Docinho conversa com Roberto, que reclama que ela está atrasada. Andressa conta o que aconteceu no reformatório. Docinho fica preocupada. Roberto diz para Docinho que quer se casar com Andressa. Margarete e Gildete combinam de descobrir quem é o amor secreto de Roberto. Andressa diz para Demorou que o diretor colocou Lincoln na solitária. Andressa diz que pode ajudá-lo, mas precisa conhecer a família dele. Demorou diz que não tem família. Tomás consola Carolina. Guga combina com Vivi e Cíntia de ir à cachoeira. Guga diz que vai escondido de Vilma. Cíntia diz para Vivi que quer se perder com Guga na reserva para beijá-lo. Vivi diz para Cíntia voltar antes do anoitecer. Vilma conta para Dionísio que Walter falsificou o laudo e é o culpado. Beatriz chega para pichar o muro. Antônio tira fotos de Beatriz pichando. O segurança vê a gangue e corre atrás deles. Beatriz tropeça e cai. Antônio para ajudar. Beatriz e Antônio se escondem. Ivonete conta para Pedro que Dionísio encontrou a mãe dela e que Tuquinha ficou mal a notícia. Ivonete diz que Lourdes foi presa por homicídio. Vilma chega à cabana de Miguel, diz que eles têm que comemorar porque agora existem provas concretas de que Walter colocou fogo na fábrica. Miguel pergunta se foi Vilma que colocou fogo na fábrica. Ela confirma. Miguel pega Vilma pelos braços e diz que ela é doente. Ela diz que colocou fogo na fábrica para esconder os desvios que ela e Tomás fizeram na fábrica. Ele chama Vilma de ladra. Pedro diz para Carolina que eles não podem deixar as acusações contra Walter interferir no namoro deles. Ivonete vai até a casa de Tomás e diz que quer mais provas contra Walter. Para vingar a morte de Wallace, Beatriz chega e Tomás muda o discurso na frente de Ivonete dizendo que não acredita na culpa de Walter. Ivonete não entende nada e sai chorando. Beatriz diz para Tomás que ele foi duro demais. Lípia obriga Isabel a fazer fotos sensuais. Ela não aceita e pede para ir embora. Ele diz que se ela contar para alguém, vai se arrepender. A mãe de Lípia aparece e pergunta por que Isabel saiu correndo. Manu fala para Marreta que desconfia que Antônio matou o pai dela. Walter vai até a pensão de Tuquinha. Furiosa, ela pergunta se foi por dinheiro que ele colocou fogo na fábrica e matou o Wallace. Chamas da Vida, capítulo 37. Walter diz para Tuquinha que nunca na vida dele deixou que o dinheiro fosse mais importante que as pessoas. Ele jura que não colocou fogo na fábrica. Manu pressiona Marreta, que diz que não sabe se Antônio matou seu pai. Marreta diz que ama Manu. Ela diz que é só amiga dele. Vivi, Cíntia e Guga passeiam pela reserva. Cíntia quer a atenção de Guga, mas ele só olha para Vivi.
Pedro diz para Arlete que ama Carolina. Arlete diz que não duvida do amor dele, mas inconscientemente ele está tentando incriminar Walter para livrar Antônio. Carolina diz para Beatriz que tem medo de Pedro não aguentar a pressão. Beatriz diz para Carolina que Ivonete foi na casa dela falar com Tomás. Beatriz diz que Tomás defendeu Walter. Tomás vai atrás de Ivonete e pede desculpas pelo que ele fez na frente de Beatriz. Ela diz que ele a tratou como um vira-lata. Tomás diz que ama Ivonete e vai fazer tudo para provar que Walter é o culpado pelo incêndio. Guga pergunta para Cíntia onde está Vivi. Cíntia segura no braço de Guga e diz que eles vão até a cachoeira. Um cliente tenta invadir a casa de Andressa. Docinho a protege. Cíntia beija Guga. Ele diz que está apaixonado por Vivi. Dionísio procura Tuquinha para falar sobre Lourdes. Guga diz para Vivi que eles estão perdidos. Brito diz para Ricardo que estava com ciúmes dele porque achava que ele tinha um caso com Rose. Guilherme procura Michele na produtora. Ela não aceita falar com ele. Cíntia liga para Vivi e diz que ela e Guga estão perdidos na mata. Vivi conta para Pedro que Guga e Cíntia estão sozinhos na mata. Pedro avisa Eurico, que chama Cazé e Júnior para resgatarem Guga e Vivi. Cíntia conta para Guga que queria se perder com Guga para ficar com ele. Guga se irrita. Dionísio conta para Vilma que Guga está perdido na mata. Gildete e Margarete seguem Roberto no carro do Brito. Pedro, Cazé, Eurico e Júnior chegam até a casa de Miguel. Cíntia dá de cara com um caçador. Eurico escorrega. Júnior o segura e tira o pai do barranco. Vilma provoca Carolina dizendo que a situação de Walter é grave. Pedro chama Eurico pelo rádio e diz que encontrou Guga e Cíntia. Eurico agradece. Júnior fica com raiva da atenção de Eurico com Pedro. Pedro apresenta Miguel para Guga e Cíntia. Guga fica empolgado em saber que Miguel mora em uma cabana na mata. André tem um sonho com Suelen e Carla. Ele sonha que está sendo torturado por elas que usam roupas eróticas. André acorda assustado. Guga chega à casa de Pedro e pede desculpas para Vilma. Carolina tenta acalmar Vilma, que diz que vai internar Guga. Chamas da Vida, capítulo 38. Vilma diz que Guga vai para um colégio interno. Carolina defende Guga. Vivi assume a culpa. Vilma chama Vivi de marginal. Vilma e Pedro discutem. Suelen vê André bebendo água com muita vontade e diz que ele está com calor por causa da comida afrodisíaca de Ivonete. Suelen vai beijar André, mas Carla aparece. Catarina diz que o tempero de Ivonete é forte. Tuquinha diz que vai proibir Ivonete de fazer comida afrodisíaca. Ivonete diz para Suelen que vai fazer um prato afrodisíaco para Pedro. Guilherme desabafa com Brito, dizendo que pediu desculpas para Michele, mas que ela não aceitou. Brito sugere que Guilherme faça uma serenata para Michele. Vilma diz que Guga precisa ser internado. Guga diz que Vilma odeia. Ela diz que Guga tem mania de perseguição. Tomás diz que o colégio interno vai ser uma boa para Guga. Beatriz discute com Vilma e diz que ela nunca deu amor para os filhos. Walter diz a Arlete que o namoro de Carolina com Pedro foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Antônio diz que Beatriz tem fibra e por ele ela está na gangue. Marreta diz que tem mais 2 provas para ela ser aceita. Manu diz que a próxima prova será um racha entre ela e Beatriz. Miriam verifica a temperatura de Lipe com o termômetro. Ele chama a mãe de burra e ela não entende porque Lipe é tão mal educado com ela. Miriam diz para Lipe que se o pai dele estivesse vivo, ele não seria mal educado. Lipe diz que graças a Deus o pai dele morreu porque o pai abusava dele. Miriam sai do quarto chorando. Vivi pede para Carolina falar para Pedro diminuir o castigo dela. Guga diz a Darlene que vai fugir de casa e que é melhor que ela não chame ninguém. Guga foge. Carolina diz para Walter que ele tem mania de perseguição com Pedro. Eles discutem. Diego escuta Beatriz falar que vai tirar um racha com Manu. Diego conta para Tomás.
Tomás diz que vai chamar a polícia para dar um susto em Beatriz. Guga chega à cabana de Miguel e conta que ele fugiu de casa porque Vilma quer colocá-lo em um colégio interno. Brito diz para Margarete que achava que Roberto era gay. Gildete diz que Roberto não é gay porque tem uma amante secreta. Chumbinho diz para Demorou que ele terá que fazer alguns favores para entrar na turma dele ou vai apanhar todos os dias no reformatório. Andressa diz para Docinho que tem que ir para o reformatório porque está preocupada com Demorou. Roberto lembra que Demorou é amigo de Carolina. Vilma vai à casa de Pedro à procura de Guga e diz que vai chamar a polícia. Pedro manda Vilma ir embora. Ela aceita, mas diz que vai fazer a família dele pagar por se meter com os parentes dela. Tomás diz para Carolina que Beatriz está envolvida com a gangue do Ferro Velho. Ele a convida para almoçar em Tinguá e ela aceita. Tomás liga para Ivonete e diz para ela arranjar um jeito de levar Pedro flagrar Tomás e Carolina juntos. Tomás diz que ama Ivonete, mas tem que casar com Carolina. Ivonete vai até a casa de Pedro e o chama para almoçar em um restaurante. Pedro hesita, mas acaba cedendo. Miguel deixa Guga sozinho e liga para Vilma. Ele diz que está com Guga. Miguel diz que Guga é um bom menino. Vilma diz que vai buscar Guga. Miguel diz para ela não ir. Carolina e Tomás chegam ao restaurante. Tomás diz que ainda ama muito Carolina. Ela diz que está namorando Pedro. Tomás diz que espera o quanto for necessário para ficar com ela. Tomás e Ivonete se entreolham. Andressa encontra Demorou desmaiado no reformatório. Demorou diz que o diretor o mandou limpar o dormitório e o banheiro. Vilma chega gritando na cabana de Miguel. Miguel diz que vai deixar Guga ir embora. Vilma diz que vai chamar a polícia e denunciá-lo. Tomás conversa com Carolina sobre Beatriz. Tomás faz um gesto para Ivonete e ela dá um beijo em Pedro. Tomás diz para Carolina que Pedro está no restaurante. Carolina se vira e vê Ivonete beijando Pedro. Chamas da Vida, capítulo 39. Carolina vai na direção da mesa de Pedro e Ivonete. Tomás sorri. Pedro está se livrando do beijo de Ivonete quando Carolina chega. Carolina diz que jamais cairia em um planinho tão ingênuo. Ela pergunta para Tomás se ele estava metido no plano. Tomás nega. Pedro sai com Carolina e manda Ivonete os respeitar. Vilma manda Miguel entregar Guga ou ela o entregará para a polícia. Miguel propõe um acordo, que Vilma deixe Guga com ele por alguns dias e logo em seguida ele voltará para casa. Vilma beija Miguel e aceita o acordo. Docinho termina de passar a blusa de Roberto, que pergunta o que pode fazer para Andressa casar com ele. Vilma pergunta se Suelen conseguiu localizar Tomás, que não atende o telefone porque está com Ivonete. Pedro e Carolina estão se beijando quando Vivi bate na porta e pergunta pela bombinha de Rafa. Pedro corre para atender Rafa. Eurico confirma para Júnior que acredita que os incêndios são planejados por um piromaníaco. Rafa melhora. Léo entrega um ramalhete de flores para Michele. Ela lê o cartão e devolve para Léo, já que foram enviadas por Guilherme. Marreta diz para Antônio que é melhor confessar para Manu que matou o pai dela. Marreta pergunta para Antônio onde está o corpo. Antônio quase vai falar, mas Manu aparece e diz que a mãe cortou sua mesada. Michele pergunta para Beatriz se ela vai levar adiante o projeto do programa de culinária com Brito. Gildete e Margarete se escondem para que Roberto não as veja. Roberto sai do prédio. Margarete enrolam o porteiro e chegam ao apartamento 601. Docinho atende a porta. Gildete olha incrédula. Margarete pergunta se Docinho conhece um homem chamado Roberto. Docinho diz que sim e que Roberto é maravilhoso. Margarete vai começar a falar quando Gildete tapa sua boca. Margarete chora. Docinho não entende nada.
Vilma conta para Tomás que Guga fugiu de casa, mas que ela já descobriu que ele está com Miguel. Ela avisa que vai resolver a situação e que Tomás não deve se meter. Chumbinho diz que Lincoln foi liberado e vai voltar para o dormitório. Demorou avisa que não traiu Lincoln. Roberto diz a Carolina que Demorou se meteu com um bandido e tentou assaltar uma senhora. Carolina não acredita. Lincoln tenta bater em Demorou, mas Chumbinho lhe dá um soco. Walter diz para Tomás que jamais colocaria fogo na fábrica e que torce para Carolina voltar para ele. Andressa pede para o diretor isolar Demorou dos outros internos. O diretor diz que não pode dar tratamento diferenciado para ninguém. Zuleika pede desculpas para Lipe por Isabel não ter terminado a sessão de fotos. Lipe mostra uma pulseira que comprou para Isabel. Zuleika garante que vai convencer Isabel a terminar de fazer as fotos. Margarete conversa com Brito sobre Roberto. Gildete diz para Arlete que vai contar para todo mundo sobre Docinho e Roberto. Lipe diz a Isabel que ficou feliz em saber que ela não revelou o segredo deles. Lipe pega a mão de Isabel. Miriam abre a porta na hora e fica chocada. Isabel corre. Miriam diz que Lipe é um monstro e parte para bater nele. Lipe diz que puxou ao pai, só que ele gosta de meninas e não de menino. Miriam sente uma forte dor no peito e cai no chão. Lipe socorre Miriam, que está morta. Casé e Guilherme se preparam para a serenata. Michele joga as flores que recebeu de Guilherme na cabeça dele. Guilherme diz que a ama. Michele grita um sonoro não para os apelos de Guilherme. Ela desequilibra e acaba pendurada. Guilherme fica desesperado. Manu diz para Pedro que Antônio pode ter se metido em um assassinato. Chamas da Vida, capítulo 40. Guilherme salva Michele, que se declara para Guilherme. Miguel explica para Guga como os caçadores fazem as armadilhas para caçar os animais. Brito conta para Rose que Roberto é gay. Arlete conta para Walter que Roberto é gay e que tem um namorado travesti. Margarete conta para Tuquinha que Roberto é gay. Tomás conta para Vilma que Beatriz entrou para a gangue do Ferro Velho. Vilma diz que precisa da ajuda do Léo para levar o Antônio de volta para a casa do Pedro. Vilma diz que essa é a forma de manter o Pedro ocupado com o irmão e esquecer a Carolina. Carolina fala para Pedro que pode conversar com o Antônio. Pedro diz que não. Rose conta para Odileia que Roberto tem um caso com um travesti. Brito fica feliz quando vê Michele e Guilherme juntos. Michele convida Brito para gravar um piloto de programa de culinária. Brito aceita. Tuquinha, Catarina e Maria da Glória conversam sobre a homossexualidade de Roberto. Roberto chega e elas desconversam. Pedro, Carolina, Vivi e Rafa jantam juntos. Carolina conta para Rafa que Demorou está num reformatório. Docinho fala para Andressa que ela tem que fisgar Roberto. Andressa diz que ama Roberto, mas não quer ficar nas mãos de ninguém. Andressa diz que não confia em homem nenhum. Carla e André vão até a pensão. Suelen dá um susto em Carla. Carla desmaia no colo de André. Carla acorda e diz que viu um vampiro louro. Suelen diz que está fazendo um laboratório para o seu curta de terror. Lipe chora no colo de sua mãe morta. Carolina diz a Pedro que vai conversar com Vivi sobre assuntos de mulher. Pedro e Carolina se beijam e vão para o quarto. Guilherme diz para Michele que sabe da fama de mulherengo, mas que agora só quer estar com ela. Michele pede para Guilherme colocar a camisinha. Guilherme diz que acabaram as camisinhas dele. Michele diz que não transa sem camisinha e pega uma em sua bolsa. Manu, Marreta, Léo, Thelma, Beatriz e Jairo se reúnem para decidir qual será a segunda prova de Beatriz para entrar na gangue. Manu marca um racha com Beatriz e aposta R$5.000 nela mesma. Beatriz aceita a aposta e diz que vai vencer. André fala para Suelen pedir ajuda a Carolina para fazer o seu curta.
Suelen pergunta para Carla se ela aceita fazer parte do seu filme. Carla aceita. Arlete e Gildete decidem fazer uma festa com pagode na mansão para espantar a onda de baixo astral. Demorou? Fala para Lincoln e Chumbinho que Andressa vai tirá-los do reformatório. Lincoln diz que Andressa está de conchavo com o diretor. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!